E agora falará o último inscrito, em nome da União, o excelentíssimo ministro da Saúde, Dr. Arthur Quioro dos Reis. Muito obrigado. Sua Excelência, ministro Dias Toffoli, Dr. Humberto Jacques Medeiro, subprocurador-geral da República, na pessoa de quem eu quero cumprimentar os membros do Ministério Público, senhores expositores, senhoras e senhores. O tema desta audiência nos convoca a olhar a nossa Constituição e é uma oportunidade de reforçarmos os princípios ali inscritos. É importante lembrar, e muitos dos atores aqui presentes foram protagonistas deste processo, que cada princípio colocado ali como constituinte do Sistema Único de Saúde foi fruto de um amplo movimento de luta por uma profunda reforma sanitária em nosso país. Até o advento do SUS, o acesso dos brasileiros a um cuidado em saúde era mediado pela sua condição econômica, de empregabilidade, sua capacidade de consumo. A partir da Constituição cidadã, o Brasil assume de forma inequívoca que saúde é um direito de todos e é um dever do Estado, portanto, um direito social. A universalidade e a equidade são princípios fundamentais que orientam toda a formatação do nosso sistema de saúde. E é a partir desses dois princípios que eu quero refletir sobre o tema desta audiência. O Brasil é o único país com mais de 100 milhões de habitantes que assumiu até agora o desafio de construir um sistema universal. Nós vivemos um processo ao longo de 25 anos, ainda com enormes desafios, com enormes problemas, um processo ainda não concluído. Um sistema que cuida de 200 milhões de brasileiros. Sem querer mascarar os problemas e as dificuldades, mas nós não podemos pactuar com os arautos do apocalipse. Um sistema que somente no ano passado fez 11 milhões e 300 mil internações, que fez 1 bilhão e 400 milhões de consultas médicas, 12 milhões de procedimentos oncológicos, 2 milhões e meio de procedimentos de quimioterapia, que constituiu o maior sistema público de transplante de órgãos do mundo. E vejam bem, praticamente 100% dos transplantes feitos em nosso país são realizados no Sistema Único de Saúde. Um sistema que continua crescendo. E, diferente do que se diz, nós temos uma festejada diminuição, necessária diminuição de leitos em várias áreas. Por exemplo, no que diz respeito aos leitos psiquiátricos em hospitais manicomiais. É um desejo, a nossa lei federal nos dá a obrigação de substituir esses leitos por uma rede de atenção psicossocial que cuide em liberdade e em respeito à pessoa humana. Mudou muito, ao longo dos últimos anos, o processo tecnológico de cuidado em saúde. Graças ao SUS, entre outras coisas, nós não precisamos mais da mesma quantidade de leitos de internação que eu, por exemplo, vi durante a minha formação como médico, eu que sou formado há 27 anos. As nossas enfermarias de pediatria hoje têm, graças a Deus, um outro perfil, porque não temos mais as mesmas condições médico-sanitárias que tínhamos no passado. Não se guarda mais o mesmo tempo de internação por uma cirurgia, por exemplo, graças ao advento da tecnologia, da videolaparoscopia e de uma série de procedimentos que diminuem muito o tempo de internação. Se fala da diminuição do número de leitos, mas não se diz, por exemplo, que houve um aumento de 25% do número de leitos de terapia intensiva de 2010 a 2014, com a criação de 3.885 novos leitos em todo o país. Pulamos de 15.509 para 19.394. Não se diz que, com a implantação das UPAs, que funcionam 24 horas, outros 2.550 novos leitos foram criados em 232 novas unidades inauguradas entre 2011 e 2013. Em todo o país já estão funcionando 332 UPAs.
certo? E estão em construção outras unidades e atingiremos a meta de implantar 1.050 UPAs, com leitos disponíveis à população, com capacidade para atender mais de 100 milhões de brasileiros. Hoje, já com capacidade de atender 72 milhões. Nas urgências e emergências dos hospitais, o reforço no período foi de 4.858 novos leitos. Expansão de leitos de clínica para acidente vascular cerebral, entre outras áreas. Qual é o país que tem um sistema universal, que tem um programa nacional de imunização, exemplo reconhecido mundialmente? Um programa de AIDS, de enfrentamento das hepatites, como o Brasil conseguiu constituir, que em menos de 10 anos estabeleceu uma rede de atenção pré-hospitalar, tornando o SAMU, num país continental e tão diferente, uma realidade nacional, que tem uma política de assistência farmacêutica extremamente generosa, inclusive para os cidadãos que não utilizam o Sistema Único de Saúde, 17 milhões de brasileiros que pegam nas farmácias credenciadas medicamentos para hipertensão, diabetes e asma gratuitamente. Muito provavelmente se fala que a tabela do SUS não remunera adequadamente. Na verdade, a tabela do SUS, como bem aqui foi colocado, há muito tempo vem sendo desmontada para se tornar um sistema de informação de atendimento à saúde. Se trabalha, por exemplo, em relação às Santas Casas, como foi bem aqui colocado pelo Júlio, né, com um sistema de orçamentação. A alta complexidade é remunerada por procedimento e tem tabelas muito próximas dos valores pagos, inclusive, pelos planos de saúde. Os demais serviços prestados são pagos por orçamentação, né? O aumento do incentivo à contratualização de 2011 até hoje foi da ordem de 500%. Foi bem colocado, 1 bilhão e 400 milhões de reais a mais para complementar os serviços prestados e pagos por procedimentos de tabela. O ProSaúde faz um refinanciamento da dívida. Diversas outras modalidades de enfrentamento do subfinanciamento e melhoria dos critérios de alocação de recursos estão em curso, exatamente para que possamos, juntos, enfrentarmos esse problema. Temos hoje no país mais de 50 milhões de brasileiros com acesso a planos de saúde. Em 2013, esse subsistema realizou 8 milhões de internações. Apesar da dimensão crescente da assistência nessa área, assistimos também a uma crescente movimentação da utilização de serviços públicos por esta população beneficiária dos planos de saúde. De 2011 até agora, houve a arrecadação de 322 milhões com o ressarcimento dos planos privados para o SUS, mais do que o dobro da década anterior, mostrando o tamanho da utilização do SUS pelos usuários de planos de saúde, como já foi aqui abordado pelo presidente da ANS. Assim, temos uma parte da população brasileira que tem acesso a 2 subsistemas dentro do nosso Sistema Nacional de Saúde e já tem, portanto, a oportunidade de um tratamento diferenciado. Mas essa utilização mista não pode significar privilégios ou dificuldades no acesso para parte da população. Ministro Dias Toffoli, senhoras e senhores, autonomia e liberdade contratual já é garantida e aplicada nas normas e na legislação vigente em nosso país. Eu quero insistir, autonomia e liberdade contratual já é praticada, prevista na legislação, na nossa Constituição e na nossa legislação infraconstitucional. Quando olhamos para o atendimento no SUS, como propõe esta ação, o princípio da equidade é igualmente central para orientar esse debate. Ele nos convoca a tratar as pessoas de forma diferente, sim, mas uma diferença ditada pelas suas necessidades. Tratar diferente para que a diferença não se transforme em desigualdade e para que possamos promover justiça social. Esta proposta em discussão hoje criaria, portanto, um privilégio na contramão desse direito constitucional, além de criar uma profunda desorganização ainda maior no sistema pela quebra da possibilidade da regulação pública e do ordenamento do cuidado pela gestão pública, ficando esta na mão de cada profissional ou dos prestadores privados. O pedido do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, na ação civil pública, está, assim, impondo uma discriminação às avessas, ampliando as condições de exercício do direito à saúde às pessoas que possuem recursos financeiros, em detrimento da camada mais pobre e mais necessitada da nossa população.
Tal medida, se acolhida, acarretaria ofensa no artigo 3º da Constituição Federal, redução das desigualdades e a construção de uma sociedade justa e solidária. Ao artigo 5º da nossa Constituição, a violação do princípio da isonomia, a partir da discriminação na prestação dos serviços públicos. Mas, principalmente, ao artigo 196, já que este prevê que o acesso deve ser universal e igualitário. Se não fosse suficiente olhar para os princípios constitucionais do SUS, temos a construção dos marcos jurídicos que regem o nosso sistema. Não me refiro apenas à Resolução 283 do INAMPES. O mesmo espírito, reafirmado na Portaria 113, de 4 de setembro de 1997, da nossa Secretaria de Assistência à Saúde. Me refiro especificamente à última lei aprovada no Congresso Nacional, a Lei 141, que seu artigo 2º, inciso 1º, deixa muito clara a necessidade de garantir ações e serviços de saúde de acesso universal, igualitário e gratuito. Lei 141. Ainda sob o olhar jurídico, gostaria de chamar a atenção sobre um estudo de doutorado de Mariana Figueiredo sobre este tema na PUC do Rio Grande do Sul, ainda inédito em termos de publicação, que conclui que a repercussão decorrente do acolhimento das pretensões apresentadas nessas ações civis públicas será desastrosa na organização e estruturação do serviço público de assistência à saúde, ferindo os princípios constitucionais que regem o SUS pelas 4 situações propostas e ainda extrapolam todas as matérias já julgadas por este tribunal. A proposta destrói o esforço dos gestores públicos em instituir um processo de regulação governamental que garanta o acesso qualificado e em tempo oportuno. Financeiramente, se trata de uma medida inócua, ineficiente e eticamente injustificável. Não resolve e proporcionará a apropriação destes recursos por poucos. Temos que encontrar outras alternativas mais consistentes ao nosso ideário, aos marcos da nossa legislação. Ministro Toffoli, reconhecemos que temos ainda muitos desafios a serem superados para que o Sistema Único de Saúde possa ser um sistema que cuide com qualidade da saúde de cada brasileiro. Eu estive participando da Assembleia Mundial de Saúde em Genebra e o Brasil reafirmou seu compromisso com os sistemas universais de saúde. Esse se trata na revisão dos objetivos do milênio, que serão concluídos até 2015, numa discussão que hoje se faz em todos os países. Quais serão os novos objetivos que o mundo tratará? Além da recuperação dos objetivos não atingidos, a reafirmação dos sistemas universais de saúde é fundamental pela produção de justiça social, pelo respeito à cidadania que eles encarnam. E essa é a posição oficial do governo brasileiro. Queremos enfrentar esses desafios tendo como clara direção o sonho de um país mais justo, mais solidário, onde cada vez mais cada brasileiro possa ser um cidadão pleno de direitos. E que o SUS possa contribuir com a redução das desigualdades, que é um dos compromissos centrais do governo da presidenta Dilma. Por isso, ministro, senhoras e senhores, como ministro de Estado da Saúde, quero manifestar a posição contrária da União ao pleito objeto desta ação civil pública. Somos contra qualquer diferença de classe, produtora de injustiça e de privilégios. A nossa legislação tem por espírito a cada um segundo suas necessidades. Cada um segundo suas necessidades, e não a cada um segundo suas possibilidades econômicas. Reduzir a desigualdade, sim. Reduzir a iniquidade, sim. Reduzir e não ampliá-las. Muito obrigado. Agradeço o ministro de Estado da Saúde, doutor Arthur Quioro.